Vamos aqui novamente, aqui o pastor Marcelino, vamos continuar a segunda parte do dilúvio. Antes, porém, estamos nos antecedendo, ver o que aconteceu no começo do mundo, para darmos sequência aqui, tá certo? Eu parei aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 8, Noé, porém, achou graça diante de Deus, tá? Eu quero lembrar aos irmãos que Deus tinha uma promessa, que eu vou abrir, continuando aqui na Bíblia, em Gênesis 3,15, Deus tinha uma promessa para a humanidade e eu vou lê-la, tá bom? Olha aqui, e porém inimizade entre ti e a mulher, tá certo? Entre a tua semente e a semente dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus tinha uma promessa de salvação da humanidade, tá certo? Agora Deus diz em Gênesis capítulo 6, 7, que vai destruir toda a humanidade, tá? Então, existia um jeito aí de uma salvação. Noé achou graça diante de Deus, vamos lá. Noé, porém, achou graça. O que é graça? É um favor imerecido, não somos dignos da salvação. Porém, essa graça chegou até nós e aí, pelo amor de Deus, ainda há esperança para a humanidade, tá certo? A Bíblia diz aqui que Noé era varão justo, tá? No seu caráter, em meio a uma geração corrompida, Noé era varão justo. Às vezes você diz assim, será que não dá para ser justo mediante essa geração que vivemos hoje em dia? Não, dá para ser sim, irmão. Dá para ser justo sim perante essa geração. Vamos lá. Justo e reto ou íntegro, perfeito, tá? Flávio Josefo, o historiador da época, diz que Deus que o amava por causa da sua probidade, tá? É a sinceridade dele para com Deus. Por isso, Noé achou graça diante de Deus, aleluia, em suas gerações. É o testemunho pessoal. Devemos brilhar, seja qual for o ambiente, devemos brilhar, seja onde nós estivermos. Se nós formos uma festa, somos servos de Deus, chega lá, tem bebida, tem cigarro, tem briga, você deve brilhar naquele lugar. No seu trabalho, você deve ser luz, deve brilhar lá no seu lugar, para que aqueles que olhem para você vejam que realmente você é um servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuemos aqui com a Bíblia. Andavam com Deus, só os fiéis andam com Deus, deve ser o nosso alvo, pois é o desejo de Deus que aprendemos com Ele e vivamos em perfeita comunhão. Amós 3,3 diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, não consegue. Dois não vão andar juntos se não estiverem de acordo. Aí um vai para um lado, outro vai para o outro. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Se não estiver junto. Se estiver junto, dois caminharão juntos. Tá certo? Noé obedeceu pela fé. Em Hebreus 11,7 diz que Noé obedeceu pela fé. Não esmoreceu diante da incredulidade e da indiferença reinada naquela época, tá certo? Então, veja bem, irmão, Deus é justo, tá? Mas ele é amoroso, mas ele também é justo. Ele disse aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 13, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Deus é amor, mas também é justo. O dilúvio revela a seriedade do pecado, tá? Seriedade do pecado. Então Deus falou assim, não tem jeito, vou destruir. Vamos voltar aqui, Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre e farás compartimentos na arca e calafetarás com betume por dentro e por fora. E desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Tá? O côvado, na época que Jesus falou, na época em Roma, em Jerusalém, era a medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo do governante da época. Tá? Então, lendo aqui pela palavra de Deus, 44 centímetros e meio, 18 polegadas, por aí, entendeu? Essa parte que vai daqui seria um côvado, tá certo? Então a arca seria de 300 côvados, segundo o especialista, cabia muitos animais lá dentro, tá? E Deus deu o modelo.
Versículo 16: uma janela farás na arca de um côvado de elevação, e acabarás por parte de cima, e porás a porta da arca ao seu lado, e lhe farás andares baixo, segundos e terceiro, tá certo? Tá? Então veja bem, a arca tinha até ventilação, né? Era um espaço aberto ao redor de 18 polegadas mais ou menos de altura, correndo em todo o redor da arca, tá certo? Pois eis que eu digo, eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra morrerá. Aqui mais uma curiosidade, tá bom? Nessa época nunca havia chovido. Nunca havia chovido sobre a terra. Se você for lá para Gênesis, no começo da criação, diz assim, ó, um vapor subia da terra, um vapor subia e regava todas as plantas. Era assim, mas nunca havia chovido. Noé começa a pregar para o povo dizendo que vai chover. O povo diz, esse velho tá doido. Esse velho tá doido, como é que pode chover? Nós nem sabemos o que é chuva. Então não vai chover não, tá? Então era muito difícil. É a mesma coisa quando nós dissemos hoje, olha, Jesus vai voltar. Jesus prometeu que vai voltar e ele vai voltar. A turma diz, esse povo crente é doido, porque o que Jesus vai fazer aqui na terra? Lá em São João 14 diz assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, tá bom? Então veja bem, Deus iria destruir a arca, tá certo? Jesus, o próprio Deus disse, ó, o fim de toda a carne é inevitável, tá? A diferença de animais silvestres existentes que ia povoar a terra, haveria tudo de destruir, tá? E Deus disse em Gênesis, que eu li aqui, fazes uma arca para ti. Partiu de Deus a decisão de providenciar um meio de salvação, tá certo? Um meio de salvação. É a boa vontade do Criador para com o homem. É Deus enviando Jesus Cristo, a arca da salvação. Tá certo? Contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto. Gênesis 6,18. Esse pacto foi transitório, mas agora foi firmado com todo mundo, tá? Conserva para vivo para ti. Só iriam sobreviver aqueles que estivessem dentro da arca. Somente em Cristo temos encontrado a salvação. Cristo é a nossa salvação. Tá certo? Então vamos daqui a pouco fazer a terceira parte do dilúvio. Fique conosco aí, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Aleluia.